Galerinha da Leis e Regimentos BR, bem-vindo aqui ao canal. Vamos agora continuar o assunto do regimento interno da Câmara dos Deputados. Na aula de hoje vamos falar sobre o regime de urgência. Certo, pessoal? O regime de urgência começa aqui no artigo 152. Lembrando que é a continuação da aula passada, que existem três regimes para a tramitação das proposições, certo? Na Câmara dos Deputados. Tem o regime de urgência, tem o regime de prioridade e tem o ordinário, que é o normal, certo? Vamos hoje falar somente da urgência, beleza, pessoal? Então, a urgência é uma permissão para dispensar a maioria das formalidades que geralmente tem, como os prazos para discussão de alguma lei. Como é em regime de urgência, o nome já está dizendo, precisa ser mais rápido. E alguns passos são obrigatórios também na urgência. Não é porque seja rápido, não quer dizer que vai virar uma bagunça. A lei tem que ser aprovada a qualquer custo. Não. Tem que ter também a publicação da distribuição das cópias do projeto. Tem que ter uma antecedência de 4 horas para cada comissão ver aquele projeto. Tem um parecer, a opinião técnica das comissões ou de um relator, certo, pessoal? Tem um quórum, aquele número mínimo de deputados para cada projeto, por exemplo, lei complementar, precisa da maioria absoluta, o quórum não muda, certo? Mesmo que esteja em urgência, algumas coisas não mudam, como o quórum, parecer, enfim, tem coisas que não pode mudar, senão vira bagunça, né? Não é uma lei que está sendo discutida. O tratamento é igual. Ó, os projetos urgentes, ele, por natureza do assunto ou por aprovação no plenário, ele recebe o mesmo tratamento, só que de forma mais rápida, certo? Quais são os motivos de pedir urgência? O artigo 153 ele traz esses motivos, ou seja, quando está na defesa da democracia e das liberdades fundamentais, no atendimento à calamidade pública, que tem que acontecer alguma coisa urgente para ser aprovado, entendeu? Prorrogação de prazos legais que estão para vencer, também é algo urgente, necessidade de votar assuntos na mesma sessão, que é uma exceção, certo? Tem que ir no plenário para ser votado um novo projeto na mesma sessão. Então, tem assuntos assim que é urgente para discutir, que precisa ser discutido naquela sessão, aí foge a regra. O que foge a regra está na urgência. E que seja de relevância nacional, obviamente. O artigo 154 ele traz o quórum necessário para provar a urgência. Quem é que pode requerer? 2/3 dos membros da mesa diretora. Se você não sabe o que é uma mesa diretora, tem uma aula aqui somente de mesa diretora. Só entrar aqui na playlist, pesquisar mesa diretora. Pronto, aí você vai ter a aula completa para você saber quem são os membros, como funciona, enfim. 2/3 desses membros, eles podem requerer urgência, ou seja, mais da metade. 1/3 dos membros da Câmara ou líderes que representem esse número, porque os líderes, como você viu na aula de líderes, eles trazem o voto do pessoal que eles representam, certo? Um líder de um bloco parlamentar, por exemplo, ele traz o quantitativo de voto daquele bloco. A não ser que um deputado queira votar ao contrário e dizer, não, esse voto aqui não me representa, como que o líder está trazendo. Tem algumas coisas assim que o deputado pode não querer votar junto, mas a regra é que o líder leva o voto do partido. Também tem 2/3 do membro da comissão de mérito, ou seja, aquela comissão que está avaliando aquele projeto que está em urgência. Comissão de mérito é a comissão que vai olhar aquele determinado assunto. Por exemplo, a comissão de educação vai olhar um assunto de educação e vai dizer o parecer dessa comissão. Então, esse 2/3 do membro que está nessa comissão de educação, ele pode pedir urgência nesse projeto. O projeto tem que ser urgente por causa que, se não acontecer isso, os alunos vão perder o ano letivo, não sei o quê. Tem que ser urgente. Aí, 2/3 desses membros eles podem pedir urgência num determinado assunto. Tem também a votação do requerimento. O pedido de urgência ele não é discutido em detalhes, mas é um orador a favor e também tem um contra, né? São 5 minutos para cada um, para encaminhar a votação, certo? Como é urgente, não tem todo um debate, é só um orador contra ou outro a favor. Tem também restrições. Não se vota em um novo pedido de urgência se 2 já estiver tramitando, ou seja, se 2 pedidos já estiver tramitando de urgência, não pode colocar um terceiro, ok?
O artigo 155, ele traz o quórum, certo? Da maioria, que no caso aqui exige a aprovação de maioria absoluta ou os líderes que representam essa maioria para a inclusão na ordem do dia, ou seja, na urgência máxima. Ah, aquele projeto precisa ser discutido hoje, na ordem do dia. Se você não sabe o que é a ordem do dia, tem um vídeo só falando sobre isso. E o efeito, se aprovada a matéria, entra automaticamente na ordem do dia, né, se todo mundo concordar, para discussão e votação imediata. A consequência é que o impede que pedidos de retirada de pauta e de atendimento de discussão sejam atendidos, certo? O artigo 156 ele fala da retirada do pedido ou fim da urgência. Esse artigo ele remete à regra geral, né, a regra do artigo 104, para a retirada do requerimento de urgência, que a gente já estudou isso no artigo 104, se você não sabe, veja lá como é que é a retirada do pedido. E também acontece o fim do regime de urgência, ok? O artigo 157 ele traz da tramitação da matéria. Qual é a matéria que tem prioridade? Aquela que entra em discussão na sessão imediata, ocupando o primeiro lugar na ordem do dia. Tem também os pareceres rápidos, que fala do parágrafo 1º e 2º, que é as comissões que têm um prazo conjunto de 2 sessões, quando é urgência, galera, é menos sessão. A regra é 5 sessões, só que quando está em urgência é 2 sessões para emitir parecer. Se o prazo acabar sem parecer, o relator é designado no plenário e dá o parecer verbalmente. Não tem nada de escrito. Escrito é só a ata mesmo. Normalmente os pareceres tudo escrito na parte ordinária, né? Tudo escrito, tem todos os prazos, tem o interstício, tem a alta votação, mas na audiência é tudo rápido. Os pareceres tudo verbal mesmo. Tem um debate acelerado, tá, pessoal? O tempo de fala, de discussão é reduzido para 3 minutos. O normal é 10, é 5, mas aqui na audiência é 3. E na verdade, são 3 minutos, né? Se você, aqui já é em concluência do português. Mas são 3 minutos, tá bom? E o encerramento do debate pode ser pedido por um quórum menor, ou seja, a maioria absoluta da Câmara. As emendas de urgência, o que acontece? A emenda de plenário a projetos urgentes, ele tem um prazo de uma sessão para ser analisados pelas comissões, ou seja, emendas de urgência é só uma sessão, tá, pessoal? Isso aqui cai muito em prova. E normalmente o pessoal, quando vê urgência, lembra 2 sessões, mas quando é emendas urgentes, em urgência, são uma sessão. E é uma regra muito importante. Vamos agora resolver questões e testar nossos conhecimentos aqui sobre a urgência. Questão 1. De acordo com o artigo 152, parágrafo 1º do mesmo artigo, sobre o regime de urgência, assinala a alternativa que indica um requisito que não pode ser dispensado mesmo nesse regime, ou seja, é um que não é dispensado no regime de urgência. A exigência de interstício é dispensada? É dispensada, ele quer um que não pode ser dispensado. Interstício pode ser dispensado? Pode, certo, pessoal? Então, a alternativa A não é o nosso gabarito. Publicação e distribuição em avulsos ou por cópia da proposição principal e, se houver, das acessórias. As acessórias vão também? Vão também, junto com a principal, se falar do mesmo assunto, daquele mesmo tema. E não pode ser dispensado isso aqui, ó. A publicação ela não pode ser dispensada. É o nosso gabarito aqui até agora. Publicação e distribuição. As comissões ela têm que entender qual assunto que vai ser tratado. Então, a alternativa B é nosso gabarito. Alternativa C. A observância das formalidades regimentais, como prazo para manifestação. Esses prazos aqui, às vezes, são flexibilizados quando estão em urgência. Um prazo que era de 5 sessões vai para 2 sessões, certo, pessoal? Então, ele é flexibilizado o prazo. Dispensa do quórum para deliberação. A deliberação, pessoal, nada mais é do que colocar a pauta na ordem do dia, certo? O quórum para deliberar, para colocar na ordem do dia. Quando está em urgência, esse quórum ele é flexibilizado também, certo, pessoal? Para colocar mais rapidamente na ordem do dia. Não é um regime de urgência, certo? Então, não é dispensado, sim. A dispensa de pareceres das comissões, não. A comissão ela tem que colocar os pareceres. Não pode ser dispensado os pareceres. Ele está dizendo aqui que é dispensado. Não é dispensado o parecer. Era duas negações aqui, ó. Não pode ser dispensado a dispensa? Não. Errado. Tem que ter o parecer das comissões.
Não pode ser suprimida esse parecer, certo? Não pode ser suprimido. Então, ficamos aqui com a alternativa B sendo o gabarito. Vamos para a outra questão aqui, a segunda questão. Conforme o artigo 157, que trata do trâmite da matéria após a aprovação do requerimento de urgência, assinala a alternativa incorreta. Aqui é aquela errada, né? Tem que circular, sempre é incorreta. Quando você vê na prova, circula logo. Alternativa A. Aprovado o requerimento de urgência, a matéria entrará em discussão na sessão imediata, exatamente. É reduzido o tanto de sessão, como eu mostrei na questão anterior, ocupando o primeiro lugar na ordem do dia. Isso mesmo, aquela regime lá de tramitação, ele é reduzido. Vai para frente das outras matérias. Se a comissão não se julgarem habilitadas a emitir parecer na sessão imediata, poderão solicitar prazo conjunto não excedente a 2 sessões, justamente. Não é 5, são 2. Como estão falando em urgência, são 2 sessões só. E será concedido pelo presidente, isso mesmo. Fim do prazo concedido para parecer, a proposição será incluída na ordem do dia para imediata discussão. O tempo é reduzido, não está em urgência. Votação com parecer ou sem ele. Deve ter parecer ou sem parecer. Negócio urgente, galera. Tem algumas regras que são quebradas, mas tem outras que se mantêm, como eu mostrei na aula. Alternativa D. Na discussão de preposição em regime de urgência, após falarem 12 deputados, são 12 mesmo, admitir-se-á requerimento de maioria absoluta da composição da Câmara ou de líderes que represente esse quantitativo de 15, certo? Admitir a maioria absoluta da composição da Câmara ou de líderes, não aqui não, ou de líderes, maioria absoluta é 257, se não me engano, que represente esse número destinado ao encerramento da discussão e o encaminhamento da votação. Isso mesmo. Quando tem a discussão de urgência, acontece dessa forma, é 12 deputados. Ó. Após falar de 12 deputados. 12 deputados falou, aí admite o requerimento da maioria, ok. Isso aí continua no regime de urgência. Vamos lá para a alternativa E. Espero que essa esteja errada, hein? Quando o parecer das emendas de plenário for oferecido no decorrer da sessão por relator designado, o presidente aguardará o interstício de 30 minutos, não são 30 minutos, se não me engano são 10 minutos, para iniciar o processo de votação, que são 10. Só errou aqui, o resto está tudo correto. Vamos ver aqui se a alternativa A está incorreta mesmo. Isso mesmo, são 10, se não me engano, são 10 minutos, ó. 10 minutos aqui, se você não bater o olho e olhar a questão, com certeza vai estar errado. Como é que eu sei? Por causa do flashcard. Eu fiz também vários flashcards do Anki sobre o regimento interno. Se você quiser, tem aqui na descrição do vídeo, tá bom? Para vocês decorarem o regimento completo. Beleza? Flashcard do Anki ajuda muito a decorar. Vamos lá para a terceira questão. Um projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo que visa a prorrogação de prazos legais que estão prestes a findar, tramita na Câmara dos Deputados. Aí, devido à urgência temporal, um deputado apresenta um requerimento de urgência para a matéria. O requerimento ele é subscrito por líderes que representam 1/3 da totalidade dos membros da Câmara, ou seja, eles se juntaram, os líderes, e essa totalidade representa 1/3 dos membros da Câmara. À luz dos artigos 153, inciso 3 e 154 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, assinala a alternativa correta sobre a tramitação e deliberação desse requerimento de urgência. Alternativa A. O requerimento de urgência não pode ser apresentado por líderes. Deve ser subscrito por, no mínimo, 1/5 dos deputados da Câmara, ou seja, 103 deputados. Alternativa B. O requerimento de urgência, por ser interesse do Executivo, é automaticamente aprovado pela mesa, sem necessidade de deliberação do plenário. O requerimento de urgência, alternativa C, o requerimento de urgência está apto a ser submetido à deliberação do plenário. Não haverá discussão, mas a votação poderá ser encaminhada pelo autor por líderes contrários,
cada um por 5 minutos. Alternativa D. A matéria, já é considerada urgente por natureza do seu objetivo, prorrogação de prazos legais, então, tornando o requerimento de urgência desnecessário e prejudicado. Alternativa E. O requerimento deve ser votado imediatamente, sem qualquer encaminhamento de votação para garantir a celeridade do processo. E aí, pessoal, qual alternativa está correta? Deixa aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa aquele seu like para ajudar nós, se inscreve no canal e continue estudando. Não perca nenhum vídeo do canal, que aqui o regimento completo vai ser completo, o regimento interno da Câmara. Completaço para vocês. Valeu!